Continuando a falar sobre a LDB, vamos para a parte 2 da aula 2. Questões sobre a LDB. Quem são os responsáveis pela educação? A educação é uma responsabilidade compartilhada. Isso aí foi uma importante conquista da Constituição de 88, né, que definiu o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, que assegura que qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, o dever de educar é responsabilidade do Estado e da família. E para o poder público, este dever é atribuição repartida entre as diferentes instâncias governamentais. Que instâncias são essas, né? A União, Governo Federal, os estados, as secretarias estaduais de educação e os municípios, as secretarias estaduais de educação. Então, a gente vem lá na hierarquia, né, da União, passa para os estados repassam para os municípios e os municípios repassam para as escolas. Continuando aí. Quais são os níveis da educação e do ensino? Né? A LDB trouxe 2 grandes níveis. A educação básica, que é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o ensino superior. Né? Então, são 2 grandes níveis, né? Que compreende. Uma interpretação possível é que as outras formas de educação que trata a LDB classificam como modalidades. E, além desses níveis, nós temos as modalidades da educação, que são elas, né? Educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, educação especial, educação quilombola, educação do campo e educação indígena. Há uma associação entre os níveis escolares e a educação básica, cujo fundamento deve ser baseado na Constituição em seu artigo 208. Próxima questão. Como se organiza a educação? Né? Se organiza em sistemas de ensino. Esses sistemas de ensino são quais? A União, Governo Federal, Rede Federal, as universidades, os estados, rede estadual, que são as secretarias de educação de cada dos 27 estados, e o Distrito Federal e os municípios, que no Brasil nós temos mais de 5.000 municípios. Então, cada um é uma rede, porque no Brasil não existe um sistema único de educação, assim como existe o sistema único de saúde, porque o Brasil é um país continental, então ficava inviável de se tentar padronizar, adequar uma rede única, devido às especificidades e às peculiaridades de cada local. Tá ok? Que concepção de educação orienta a nova LDB? Uma concepção ampla, fundamentada no princípio da valorização da experiência extraescolar. A LDB é a primeira das nossas leis a expressar uma concepção de educação que ultrapassa os muros da escola, apoiando no princípio da valorização da experiência extraescolar. Assim, reconhece a vinculação da educação com o mundo do trabalho e a prática social. Então, a escola, a sala de aula não é só dentro do quadradinho, né? Mas uma pesquisa de campo, uma visita técnica, um passeio, né? Uma aula-passeio também são formas de aprendizagem. Né? E com relação ao magistério, qual é a política para o magistério? Né? A partir da LDB foi exigido que todos os professores tivessem o quê? O curso superior, não é? Então, nós tivemos grandes programas que vieram depois da LDB para formar e capacitar esses professores que só tinham o antigo normal, o antigo magistério, ou que tinham uma licenciatura curta. Né? Agora, a maioria são
formados em curso superior de graduação. E no caso aqui vocês já estão fazendo, né, a segunda graduação em Ciências da Natureza. Quais são as inovações possíveis na organização do ensino, né? Além da seriação, a lei possibilita várias formas de organização. Então, ela flexibilizou, né, essa organização de ensino, né? Deu a possibilidade. Então, nós temos, além das séries, nós temos os períodos semestrais, os ciclos, a alternância regular dos períodos de estudo, grupos não seriados baseados na competência ou na idade de outros critérios. Observe nesse dispositivo uma mudança de foco na legislação, que passa de uma concepção centrada no ensino para uma concepção centrada na aprendizagem, onde se valoriza o saber do sujeito aprendiz. Outra questão. O que diz sobre o tempo do aluno na escola, né? Então, isso cai muito em concursos, né? Qual é a carga horária? 800 horas. Quantos dias letivos nós temos? 200 dias letivos, salvo, né, as férias, os feriados, as provas, as avaliações não entram. Então, o aluno tem muito tempo e se deseja depois esse tempo da escola integral, não é? Uma jornada mais ampla de 7 horas na escola, que é o sonho de muito tempo, né? As escolas funcionando nos 2 turnos. A escola tem lugar nessa lei? Tem sim. A escola é uma organização nacional e parte do princípio de autonomia, né? Nós vamos falar sobre isso na aula 3, sobre gestão, né? Porque a gestão da escola, ela deve ser como democrática, né? Do ensino público na forma da lei. Esse é um princípio que está também na Constituição e na LDB. E as escolas, os estabelecimentos, no artigo 13 diz que tem a obrigação, a incumbência de elaborar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, articulando com a família e comunidade, criando processos de integração. E o que a LDB dispõe sobre o currículo? Aí nós vamos falar, né, dessa mudança que houve no currículo, que é a BNCC, a reforma do ensino médio, em 2017. Começou, né, essa construção, essa elaboração desse documento, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos ver depois mais informações sobre isso, né? A base foi aprovada, mas ela está esperando ser implementada. Está nesse processo aí de implementação, de curso, de formação, de orientação nas secretarias, e depois eles vão passar para os seus professores. A Lei 9.394 de 96 incorporou a educação infantil e a educação básica, como eu já havia falado. Então, a educação infantil é dividida em creche de 0 a 3, pré-escola de 4 a 5. O ensino fundamental, como é que ficou? Não é? Primeira etapa, ou anos finais, alguns costumam chamar, anos iniciais e anos finais. Então, a primeira etapa corresponde aos anos iniciais, do 1º ao 5º, dos 6 a 10 anos, né? Então, o ensino fundamental começa com 6 anos. A segunda etapa, ou anos finais, do 6º ao 9º ano, de 11 a 14 anos. E o ensino médio, de 15 a 17 anos. As modalidades. A primeira que a gente vai ver é a EJA, né? O que é que significa? A educação de jovens e adultos. Que público se destina a EJA, né? Aquelas pessoas, por algum motivo, não conseguiram concluir, né, o ensino fundamental e médio na idade apropriada, ou por motivo de trabalho, por motivo de saúde, por motivo de condições
econômicos e sociais, mas que com o passar do tempo sentiu a necessidade, a vontade, o desejo de voltar aos bancos escolares e concluir, não é? Então, jovens, adultos e idosos também são sujeitos de direito, têm direito à educação. Educação profissional e tecnológica, né? É obrigatória nos estados e municípios, prepara e aumenta a escolaridade dos trabalhadores, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, né? Então, a nossa instituição, o Instituto Federal de Educação, é uma escola de educação profissional, né? Então, ela forma mão de obra a nível, né, médio, superior e até a nível de pós-graduação, né? Então, a nossa missão é formar pessoas, cidadãos para o mercado de trabalho, nas várias etapas, nas várias modalidades. Educação especial. Aí também foi uma inovação grande que a LDB trouxe, né? Porque aí vamos falar de educação agora inclusiva. Não se segrega mais os portadores de necessidades especiais, os que possuem deficiência física, motora, auditiva, né? Eles preferencialmente devem estudar numa sala regular, juntos com os ditos, né, normais. Então, eles também possuem o mesmo direito com as crianças, com as pessoas consideradas sem nenhuma deficiência, né? Então, assegura o atendimento dos educandos com necessidades especiais e estabelece critérios de caracterização das instituições privadas sem fim lucrativo, especializada e com atuação exclusiva em educação especial. BNCC, né? É a onda do momento. A gente tem que ter muita informação sobre isso, porque ela está vindo aí com força total. Então, todas as redes, né, todas as escolas deverão conhecer, saber mais sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos a base, né, desde a educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. A educação infantil fundamental saíram primeiro. Do ensino médio demorou mais, porque o ensino médio que foi uma mudança mais profunda, né? Porque sempre foi um gargalo, um problemão, né? Então, ele foi todo reformulado, o ensino médio brasileiro, né? Baseado na base. E o que é a base? É um compromisso do Estado brasileiro para favorecer as aprendizagens de todos os alunos. A base promove a unidade nacional, a base promove direitos iguais de aprendizagem, a base, preste atenção, não é um currículo, a base fortalece a colaboração entre União, Estados e municípios, a base é um instrumento de melhoria de aprendizagem que respeita as especificidades regionais, a base é obrigatória e está em fase de implementação e a base vale para as escolas públicas e particulares. É na base que vai estar todos os direitos de aprendizagem dos alunos, né? Lá que vai estar todos os conteúdos essenciais, de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, né? Padronizado o currículo no Brasil. A base, nós temos 10 competências gerais, né, que todo aluno deve desenvolver na educação básica, né? A primeira competência é sobre o conhecimento, né? A segunda, com relação à resolução de problemas. A terceira, sobre o senso estético. A quarta, sobre os tipos de linguagem. A quinta fala sobre as tecnologias digitais, né? Nós vivemos na era digital. A sexta vai falar sobre as diversidades de saberes e vivências culturais, né? A sétima vai falar sobre a questão da argumentação. A 8 vai falar do cuidado, do autocuidado, das competências socioemocionais que estão em voga no momento. A 9 vai falar sobre a questão da solidariedade, né? Da empatia, do diálogo
da resolução de conflitos. E a 10ª vai trabalhar a questão da autonomia, da responsabilidade, da flexibilização, resiliência e determinação, né? A questão dos valores éticos e morais. Então, todos os nossos planejamentos, as nossas ações, vai ser de acordo com essas 10 competências da BNCC. Aqui nós temos esqueminha da educação infantil, como é que ficou dividido aí as áreas, os direitos de aprendizagem e os campos de experiência. No outro, nós vamos ver aí o ensino fundamental, como é que ficou, não é? Linguagem, matemática, ciência da natureza e ciências humanas, as disciplinas essenciais do currículo. E a reforma do ensino médio, né? Como é que ficou aí? Como é que ficou estruturado, não é? Quais são as disciplinas e quais são os eixos, quais são os itinerários. E aqui nós temos mais ou menos um resumozinho, né? Então, 60% do currículo vai ser definido pela base. Nós vamos ter português e matemática obrigatória. Arte, filosofia e sociologia vai ser trabalhada de maneira, né, transversal. Educação física não vai ser mais obrigatória. E a língua estrangeira agora, oficial, vai ser a língua inglesa, né? 40%, né, vai ter que seguir aqui os itinerários formativos, são 5. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, formação técnica e profissional, né? Com relação agora ao PNE, né? O que é esse documento, PNE? O PNE, nós temos 20 metas e mais de 200, né, estratégias. Para cada meta, nós temos várias estratégias. E é um plano decenal, né? Ele foi elaborado no governo Dilma em 2014 e vai findar em 2024. Nesse plano, né, nós temos as metas para serem feitas a longo prazo, né? Então, a cada ano ele deve ser avaliado, monitorado para saber se o que foi planejado está sendo feito, está sendo executado. Então, nós temos meta para todas as modalidades, para todos os níveis de ensino. E é importante a gente conhecer esse documento, que ele também foi baseado na Constituição Federal e na LDB. Então, nós temos lá as diretrizes para a superação das desigualdades, para a promoção da qualidade educacional, para a valorização dos profissionais da educação, para a promoção da democracia e dos direitos humanos e para o financiamento da educação. Para aprofundar mais esse estudo, não é, sobre os documentos legais, você pode assistir esse documentário, O Dia Nascer Feliz, e acessar o site do MEC, lá no link sobre legislação. Esse recadinho aqui também eu considero importante, né? Que a lei ela não sai do papel só. É preciso que nós, como cidadãos, vamos lá, não é? Colocar essas leis em prática. E nós temos poder para isso. Nós elegemos os nossos representantes, então a gente tem que cobrar deles que eles façam a sua obrigação, né? Que é legislar pelo bem comum e pela uma educação boa e de qualidade para todos. Tá aqui as referências, né? Para vocês se embasarem ainda mais sobre o tema. E muito obrigado e boa aula.